dormir, filha? As notícias falsas, ou popularmente conhecidas como fake news, são um dos maiores inconvenientes do século XXI. Desde 1995, a internet deixou de ser um privilégio das universidades e da iniciativa privada para se tornar uma febre popular. Só que o desenvolvimento das redes sociais favoreceram a ampla circulação de notícias inverídicas, causando impactos negativos em vários setores da sociedade. A disseminação de boatos no Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais são extremamente prejudiciais, porque enganam pessoas menos esclarecidas, causam danos e formam opiniões com base em informações infundadas. Apesar de algumas tímidas providências, o que se vê é que este problema não é tratado de forma eficaz. A rápida propagação dos boatos nos meios de comunicação em massa, a carência de fiscalização, a falta de consciência do internauta, a omissão dos responsáveis e a ausência de punição adequada são fatores que impedem que esse mal seja erradicado. Por isso, a nossa pergunta de hoje: dá para acreditar na internet ou não? Não sai daí. As fake news são um dos maiores inconvenientes do século XXI. Por isso, a nossa pergunta de hoje é bastante simples. Dá para continuar acreditando na internet ou as fake news acabaram com toda e qualquer credibilidade dos nossos antigos auxiliares? A gente ia direto lá no Google quando queria saber alguma coisa. Vai lá no Google, estava lá a resposta, vai no Wikipedia, estava lá a resposta. Dá para continuar acreditando na internet depois que a moda das fake news pegou? Acho que sim, porque o Google é um lugar onde tu vai encontrar várias fontes legítimas. Então, no momento em que tu lê, as fake news, elas se propagam mais em redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp. No momento em que tu lê uma notícia que tu acha que não é verdadeira, joga no Google, procura uma fonte confiável e aí tu pode saber se é verdadeira ou não pela internet mesmo. Pela própria internet. Tem um site até que acho que é boatos.com, que vai catalogando tudo aquilo que é fake news, e explicando que aquilo é boato. Então, a última ao contrário, a internet nos esclarece e nos deixa com mais credibilidade para dizer que aquilo ali não é verdade, porque através da internet descobre que não é verdade, como a Bruna disse. Normalmente tá no Facebook, tá nas redes sociais, tá num outro lado. Agora a internet... Mas a joga no Google, se não tiver em algum jornal ou algum meio de televisão de confiança, não é verdade, sabe? Mas a gente tá falando agora, assim, de gente que pensa, Bruna. De gente que raciocina. Esse que é o problema. Mas às vezes as coisas não acontecem dessa forma. Vamos falar um pouquinho sobre esse recente caso da juíza que repostou uma notícia sobre a vereadora Marielle, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Ela é uma juíza que recebeu, através de uma rede social, uma notícia de que a Marielle teria ligações com o Comando Vermelho, que havia sido casada com um dos maiores traficantes. Sem nenhum cuidado, ela repostou. E isso vai propagando, Então, o que me preocupa, se ela, uma juíza, não teve esse cuidado de checar a informação,
É que será que as pessoas a têm? gente lê o que a gente quer ouvir, a gente lê a nossa verdade. Então, no momento que ela leu a notícia, ela queria que fosse Ela verdade. queria que aquilo ela fosse postou verdade. o que ela queria que fosse verdade. Várias Aí vezes a vem gente da posta índole, coisas... Tipo, aconteceu um caso de uma fake news sobre homossexualismo que eu não lembro o que era, que todo mundo julgou a pessoa, mas se tu lesse, não tinha nada a ver com o que estavam falando. Mas o que aconteceu? Famosos se ofenderam sem buscar a verdade. Da cura gay. E foi. A cura gay foi mais ou menos A cura isso. gay foi sobre a cura gay. A cura A cura gay foi gay. mais ou menos isso. Exatamente isso. Ah, Não sim, era do a caso cura do gay. juiz que deu a... Foi massacrado o homem porque todo mundo dizia que o cara ia... Que ele tinha Curar, falado mas ele sobre não nada a falou ver, disso. ele Se falou. tu pesquisar, agora eu não lembro. Se eu for falar, vou mentir. Mas assim, se tu averiguasse a notícia, não era bem o que estavam Não falando. era. Mas as pessoas entendem aquilo Claro. que querem pra Aquilo que fazer uma querem. expansão maior e Claro. pra chamar atenção, entendeu? Eles Né? usaram aquela Por história. exemplo, não toda. sei quantas vezes o de Fórmula 1 aqui, ele já morreu. O cara não morreu, entendeu? Ah, é aquele que tá em coma. Tá em lá, coma, né? exatamente. Isso. Já mataram ele não sei quantas vezes, mas o cara, mas as pessoas gostariam que fosse, entendeu? Ah, porque sim, ele tá em coma, pra que pra desse um fim pra que nessa desse um fim nessa história. história, né, de sofrimento. Então, tu vê isso aí muito acontecer, mas é como a Bruna disse, tu vai entrar na Eu internet, sempre tu vai na procuro, G1, tu sabe. Eu, quando é uma notícia mais assim, eu vou lá pra ver se é verdade ou não. Eu nunca O republico que uma acontece coisa que muito eu é o não sei. mal entendido, exatamente como as gurias estão falando. Daí do mal entendido se torna o telefone sem fio, É. que quando tu vê, virou uma bola de neve. Muito, muito. Agora eu vou lá no Passeio da Graça. Tá bom, Eli, pode ir. Cortou. Então, voltando. Me chama a atenção estas questões das pessoas que não checam. Por maldade, por quererem que seja verdade e porque simplesmente virou moda tu repassar uma informação no WhatsApp. Então, assim, quantas vezes por dia vocês recebem, eu recebo aqui no meu WhatsApp, em grupos de WhatsApp, notícias. Assim, juiz Sérgio Moro disse que se 50% da população anular o voto, fica anulada toda a eleição. E aquilo vai. A Dilma vai ser, repercutindo. A Dilma vai se candidatar e vai estar com 99% dos Isso. votos. Então, É bem coisa da ignorância, né? Aquilo vai. Então, assim, eu recebo, eu leio, eu nem quero saber, eu já Mas aí retransmito. eu acho que deve ter uma tribo para chamar atenção que fica. Eu acho também. E assim, em vez de usar, porque é bem coisa da maldade, né? Da índole da pessoa, porque em vez de usar pro lado bom, usa pro lado ruim Mas pra tem- ter uma dimensão maior e chamar atenção. Isso, sim, existe, eu acho, maldade, existe a pessoa que quer ler a verdade, existe as pessoas que não têm muito Conhecimento. esclarecimento, porque o nosso país, né, tem muita gente que não tem esclarecimento. E eles Então, acreditam, verdade. acreditam e passam porque acreditam. Porque Às vezes eu acreditam. recebo um monte de mensagem, tipo, com medo. Ai, o WhatsApp vai roubar suas informações, eu não sei o Isso. quê. A pessoa realmente acha O que eu vão quis roubar. acha dizer é que a sim. pessoa que faz É, essa notícia, sim. entendeu? Ah, entendi. Entendeu? A pessoa que faz isso, que se presta para perder o tempo para fazer toda Sim. aquela notícia e começar a repassar, lógico que as pessoas mais Aí essa é esclarecidas... maldosa. Essa pessoa é maldosa, não Sim. quem está repassando. Sim. Porque a pessoa realmente, né, tem pessoas que não sabem que a Dilma não pode ser candidata, ou que, né? Sim, e as sim. pessoas passam com medo que aquilo possa acontecer, ou exatamente É como isso. tu falou, né? Mas quem faz a notícia, porque isso aí é questão de um dia, já tá todo mundo, Todo né? mundo. Então Não, essa pessoa que perde o tempo, cara, E imagina coisas bem, enorme. coisas bem graves, Com gente, certeza. assim, Quanta gente doenças, essa questão eleitoral agora é incrível ó, já recebi aqui outro, ó, a Inglaterra coloca rosto de Ayrton Senna nas notas de 10 libras. Daí todo mundo repassa que o Ayrton Senna... Aí quem é fã do Ayrton Senna fica tão feliz que repassa. Claro, é isso que eu tenho que dizer, mas da pessoa que fez essa notícia, ela já fez querendo chamar atenção, sabe? Vou enganar uma população E no inteira. fundo era meio fã, talvez, sabe? É, exatamente. Pois é, provavelmente. Nessa em específico, provavelmente, né? E aí Meio o fã acredita tanto que passa, porque ficou feliz. Ficam felizes com esqueceu, aquilo. tipo, nem pensa que pode ser um absurdo, sabe? Só pensa, não, pode ser mesmo. Mas esse tipo de notícia eu ainda acho assim que talvez não te faça Não, nenhum isso, mal. mal. Mas assim, notícias como chá de folhas de graviola cura câncer, afirma médico oncologista. Gente, isso trata da saúde da pessoa. Daqui a pouco tu E recebe. pior que tem pessoas que estão no desespero. E Sim, são, é são- isso. são- Mas se Tu tu tomar um recebe- chá de graviola e não parar com o teu tratamento, tudo bem. Não, ok, mas as pessoas no desespero fazem Tudo.
Fazem tudo, fazem loucuras, daqui a pouco pega uma pessoa que está sensível, que está sensibilizada, que está com esse problema, vai lá, para de fazer todo o seu tratamento e fica tomando chá de graviola. É, Silvio não é Santos. coisa que morre, né? Tá Pois tudo- é. Silvio Santos que disse que ele já nem lê mais, porque já mataram tanto ele. Ah, é verdade. É outro que também já mataram um monte. Coitado, né? Coitado. Verdade. Eu Ele sempre disse tenho. que todo ano matam ele. Quem que O morre? O Silvio Santos. O Silvio Santos. É outro que também matam toda hora, coitado. Toda sabe? hora. Imagina, Silvio Santos morre para o país, né? Porque ele é um Imagina, ícone, né? é um ícone, é né? verdade. Ele já disse que nem se preocupa mais. Estes boatos que circulam na internet, que eu acho que tem a ver com fazer mal ou causar pânico, a mim preocupam. E eu fico preocupada a Com as ponto de, pessoas. de procurar a resposta, ver se é boato, e eu mesmo posto de volta no grupo que me passou, eu digo, olha, gente, Não é verdade. pesquisem, bota o link, não é verdade. Eu recebi recentemente um que fala que o vírus H2N3 está matando dezenas de pessoas no Brasil e que a vacina não protege. Sim, a pessoa fica desesperada, não se vacina, e aí? Sim, aí se a vacina não protege, o que eu vou fazer? Aham. Não saio mais de casa, meus filhos não vão na escola, eu acho que Aí isso as é pessoas terrível. acreditam nisso, né? Muito triste. Muito Pânico. triste. É, as e pessoas pânico é acreditam. perigoso. Pânico é Mas eu digo, perigoso. quem faz é muita maldade, porque as pessoas acreditam, entendeu? Elas não vão Eu não sei entender. como é que uma pessoa para fazer uma... É, É isso que eu ia te dizem, dizer, essa é a questão. Quem faz é muito ruim. Agora, dizem É. que quem faz isso tem interesses obscuros na captação de dados, que cada vez que tu repassa, Ah, entendi. tu tá de alguma forma repassando algum vírus, alguma coisa que E possibilita usam algum a hacker. notícia para que é que nem os Isso. spam do e-mail, né? Sim. Que eles, às vezes, chega lá um recibo não sei do que, um protesto não sei da onde. E Isso. que é falso para que consiga invadir. Eu não É, a abro gente teve nada que eu não cliente sei. que recebeu intimação da Polícia Federal por e-mail. Eu falo, nem abre. Eu não abro também. Nem Óbvio, a abre. intimação vai vir na porta, Tem que vir se na quiser uma porta, coisa. né? Por e-mail, não. Tem uma página que é Alertas de Rede, tá? Na internet. E ali as pessoas colocam essas coisas, tipo golpes, mentiras e... Né? E ali eles começam a fazer a pesquisa para ver de onde vem, né? E ali, Interessante, entendeu? Daí tu vai lá e denuncia. Interessante. E a pessoa vai atrás do Alertas de rede? alerta de rede. Ah, legal. Gente, as pessoas são hackeadas, isso é uma boa pauta também. É. Porque uma blogueira foi hackeada pelo airdrop. Tipo, eu deixo meu airdrop sempre ligado, sabe? E aí enviaram alguma coisa pra ela aceitou e já era daí. E aí entra em Gente, tudo. celular Além de tem entrar em no tudo. celular Claro, já alguém consegue. mandou Não, é que, tipo, o teu airdrop, se tiver ligado, eu posso te mandar alguma coisa. Tu vai poder aceitar ou não. Eu, como sou curiosa, ia aceitar, óbvio. Sim. Porque às vezes a gente tira foto e quando vai mandar pras amigas por airdrop, eu sempre mando pra quem não é minha amiga também, só pra pessoa receber. Aham. É só pra tá, a pessoa vai dizer não, mas pode ser um vírus, tu pode estar sendo hackeado se tu aceitar na curiosidade, então não aceita. É isso que a gente estava falando, que eles usam isso aí Esse talvez tipo como de vírus, coisa, talvez para isso. Pra chamar a atenção, para que a pessoa vá lá, abra e de repente pegue Teus né? dados. Mas eu Exato. tenho sempre esse cuidado de olhar no boatos.org, porque no boatos.org a gente consegue identificar o maior número de boatos e que são- fake news verdade. que estão circulando Não sabia por aí. disso também. Então, todo o cuidado é pouco. No segundo bloco, a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais denso. Controle da natalidade, porque Deixa eu pegar meu celular. aborto e métodos contraceptivos se chocam. Não sai daí. Vamos dormir, filha? A questão do controle da natalidade no Brasil não é um assunto fácil de ser discutido, porque coloca frente a frente os métodos contraceptivos e o aborto. O crescimento exorbitante da população mundial e o esgotamento dos recursos naturais nos leva a refletir mais sobre a forma como é possível conter o crescente aumento populacional. Métodos contraceptivos e orientação são uma das formas mais eficazes de evitar uma gravidez inesperada,
mas sem dúvida o aborto tem sido a saída utilizada por muitos para eliminar a gravidez indesejada. O Brasil é um dos países pioneiros em vender a preços populares pílulas e outros métodos contraceptivos, distribuir de graça camisinhas em postos de saúde espalhados por todo o território e ainda oferecer a pílula do dia seguinte. Só que isso não evita que todos os anos milhares de mulheres engravidem e recorram a clínicas ilegais para interromper a gestação. Por que será que o Brasil continua com a cultura de que remediar é melhor do que prevenir? Não sai daí. A questão do controle da natalidade do Brasil é um assunto bastante denso. O Brasil é um dos países pioneiros na venda de métodos contraceptivos a preço bem barato e também na distribuição gratuita de camisinhas, pílulas anticoncepcionais e pílulas do dia seguinte, de forma gratuita em vários postos de saúde. No entanto, o Brasil continua bem em cima no ranking, no número de abortos clandestinos. É óbvio que não se tem um número fechado sobre abortos, mas o fato é que mulheres ainda morrem por ter feito abortos em clínicas clandestinas. A nossa pergunta de hoje é: por que o Brasil continua tendo essa cultura de remediar ao invés de prevenir? Isto é uma questão cultural ou não? E aí, meninas, esse assunto é bastante denso. Acho que a gente nunca falou sobre aborto. Sobre Mas aborto. eu acho que existe muita ignorância. Eu acho que é uma questão cultural. Muita ignorância cultural. Eu me lembro de uma funcionária minha que ela dizia, eu digo, tu toma anticoncepcional? Ela disse, não, tem uma simpatia, doutora. Ela me dizia assim, toma um gole de água, 3 golinhos antes e 3 golinhos depois. De água? De água, É, mas por eu Deus. acho que E ela é- acreditava naquilo. Sabe o que é? Eu acho que é cultural, mas eu não Mas eu acho acho que eles o- são inconsequência também. Mas eu acho que o aborto não está relacionado à falta de informação, porque eu acho que a Exatamente. classe D, que é a classe que mais tá, Tem filho. que é a classe que menos tem informação Tem e muito que filho. coloca pílula no feijão, eles não abortam, eles têm, eles porque eu têm. acho que é por isso que a nossa taxa de natalidade é tão alta e tipo, 10, tem muitos verdade. filhos, 12 filhos. Até Até porque eles não teriam abortam. dinheiro para uma clínica, né? Eu acho que quem aborta tem informação, até porque para ir para uma clínica clandestina tu tem tem caro. que é caro, tu tem que ter Exatamente, dinheiro. uhum. Eu acho que o aborto clandestino é mais para pessoas que têm informação, que têm condições de ter métodos contraceptivos, até porque todo mundo tem condições. Sim, basta ter hoje informação. é. E não pensam na são consequência. conscientes Por do quê? que estão Porque o fazendo. brasileiro é muito... A gente dá um jeitinho depois. A gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente em relação à gravidez, à doença, a tudo. A gente é meio irresponsável, eu acho, o brasileiro como um todo. E agora vem aquela questão assim, gente, o Brasil realmente, ele dá camisinha, ele dá pílula do dia seguinte, imagina o dinheiro que é dispensado para essas pessoas, elas não usam. A gente tem uma cultura sexual. Uma cultura que não usam, entendeu? Aí depois acontece a questão de querer abortar, é um risco absurdo para a mulher. E realmente concordo com a Bruna, quem faz não é a classe D. Não é, não. Quem faz é a classe um pouco Porque eles mais têm entendida. filho, eles têm filho. Exatamente. Eles têm 10, E 15 que filhos. podem pagar numa clínica R$1.000, R$1.500. Até mais, eu nem sei quanto é que é, Nem mas sei, até tá, mais. pelo menos pela pesquisa que deu aquela vez, era em torno disso, né? Achei até que era Não, e mais. assim, ó, e morrem, não é tanto índice Sim, de... não se tem, claro, uma estatística de quantos abortos é feito no Brasil, mas se considera que o Brasil está no ranking dos países que mais abortam justamente pelo número de mulheres que ainda morrem. E sobre exatamente para as mulheres. E assim, sobre a questão de prevenir, realmente, eles não entendem que é melhor prevenir do que remediar. Não. Porque tá tudo à disposição. Pois Isso é entendeu? uma Isso é coisa que eu que eu digo, não tá tudo consigo aqui. entender. tudo, eles não andam. Se a gente tem a possibilidade de tomar pílula, usar camisinha, eu não gosto, tá Tem bom, DIU. usa DIU. Tem DIU, tem Enfim, 300 mil coisas. 500 mil coisas. Tem vacina de 3 em 3 meses, vacina, sabe? Eu não gosto disso todo dia, não tem problema, toma vacina. Ainda que a gente assim, tem. ainda assim, as Comigo mulheres nunca vai engravidam. acontecer. Comigo nunca vai Eu acontecer. Eu acho que É é a uma história. coisa cultural. Cultural, do tipo, comigo nunca vai acontecer. É. Deixa pra depois. Comigo nunca Eu vai nunca acontecer. pude tomar pílula porque eu vomitava.
Mas usava DIU, entendeu? Não queria Sim, ter. sempre essa- existe um método que vai se adequar ao teu organismo, à tua fisiologia. Aí hoje a medicina tá tão avançada, Pois né? é. Por favor. Adesivo de tem hormônio. muita coisa. Hoje a gente A tem inconsequência. Realmente, milhares de eu não coisas. penso na consequência logo Ah, ali. e- É exatamente a inconsequência. Aí é muito mais fácil chegar ali e tirar, né? E aí eu me jamais tiraria. pergunto- Eu sempre disse para meus filhos assim, se vocês engravidarem, eu cuido. Eu dizia para namorada do Thales, olha aqui, se tu engravidar, não tira. Ah, eu sou- Me dá que eu cuido. Eu já sou um pouco. Eu não sou contra o aborto. Eu acho que até o Brasil, se o Brasil tivesse aborto legalizado, eu não acho que. Não sei se ia funcionar no Brasil. Não porque as ia, pessoas Bruna, iam não ia, abortar, tipo, exatamente, abortei, não ia. sabe? Sim, Porque não é pensam. Como tu eu não fala, sou a favor. quem deveria, É. lá, que é lá, naquele povo que não Eles pode não ter vão filho, não abortar. vão fazer. Eu não vão sou a fazer- favor da legalização do Legalização, aborto, mas é. eu sou a favor, eu não sou contra o aborto, entendeu? Eu acho que não tem que ser legalizado no Brasil, porque a gente não tem cultura pra isso. Assim mas eu não sou contra o aborto. Por quê? Porque existem casos em que a doença, Ah, eu também existem casos concordo. em que tu Sim, foi dos estuprado. anencefalo. Existem Mas casos daí, também nesses acho. casos, até legalmente já tá Já resolvido, tá, né? é, Exatamente. Depende do Às síndrome vezes, de Down, é. não, eu Não, não síndrome de acho. Down, não, Mas é. assim, eu não abortaria um filho com síndrome de Down, mas assim, eu acho que Tem os pessoas pais escolhas. têm direito, Tem sabe? escolhas. Eu acho- E outra, Escolher. acontece também de tu usar a camisinha, tu tomar a pílula E e um engravidar. descuido, furou, Engravidou. acontece, engravidou. Mas- E eu não quero um filho naquele momento, sabe? A criança, se for a criança, o feto, tipo, pessoas podem ser totalmente contra a minha filosofia. Mas assim, até 3 meses é um feto, entendeu? Tipo, se a pessoa quer abortar, ok. Aí Pra mim é uma vida. Eu vou ser tiraria. sincera com vocês, eu passei por isso, né? Mas eu passei por uma situação, né, com o Gabriel por 10 anos dentro de um hospital e eu vi o sofrimento de perto. E quando eu engravidei do Augusto com o DIU deslocado, eu engravidei do Augusto, o médico disse, Ana, vamos fazer o exame. Se tiver qualquer problema, eu aborto. Sabe? Sim, porque ele Tá, já porque tu tinha já um problema. tinha- eu já a gente tinha visto o passado, sofrimento exatamente, do teu eu já primeiro tinha filho. passado por um E tem sofrimento doenças absurdo. que não são legais sabe? no Brasil. Eu concordo. pra abortar. E eu vou ser bem sincera com vocês, naquele momento, eu pensei, não é nem por eu não querer o filho. Sim, Mas é é por porque eu ele. não quero ver uma Sofrer criança de novo. sofrendo de novo. sofrendo como teu Como primeiro filho. Exatamente, como sofreu. Eu não quero pra ninguém isso. Aí eu concordo. Então eu concordo também que Por a isso gente que eu tem que disse, é o ter que o a Bruna direito. disse. Há Exatamente. casos e há casos. Isso, há Estupro. casos Eu e não vai casos. me obrigar a ter um filho de um estuprador. Tá, Essa mas questão olha da só, zina. No estupro, o aborto é legalizado. É legalizado, Ok. é. Só que eu fico pensando E assim, na ó, falta nos de casos acesso, né? dos fetos anencéfalos, as mães têm que recorrer ao judiciário Tem e que às recorrer. vezes lutam Aham. 8, Mês, 7, tá ganhando 8 neném. meses, tá ganhando. Aham. Aquela Ganhando criança filho. vai nascer e o Gente, despacho não foi vamos, dado. não vamos ser egoístas. A questão da zina no Rio de Janeiro. Da Saiu zika. agora no domingo, as crianças que são, né, vieram da zina. Aquilo é um sofrimento absurdo. Ah, Da Zika? Da Zika? Da Zika, desculpa. Zika. Da Zika, Da desculpa. Zika. Aquilo é um sofrimento Horrível. absurdo. Com a cabeça enorme. As crianças não caminham, as crianças estão Eu vegetando. acho que é colocar uma criança no mundo pra sofrer. Pra sofrer. É uma coisa Horrível. absurda, entendeu? Então, aí eu concordo, tem que existir essas crianças Essa com opção Zika, das elas mães. E no Brasil ainda não é. Não ainda tem. é hidrocefalia, sabendo que aquilo ali ia acontecer, aquilo ali devia ter a vida. Mas aí tu tem uma que ter união um em massa judiciário, das pessoas, né? isso não pode. Mas aí tu tem que ter um judiciário competente, rápido, que não te deixe com 8 meses, depois de 8 Mas a meses. gente não tem. Aí o que Não acontece? tem. As pessoas recorrem a clandestinos e morrem. Porque não tem. Ai, gurias, vou falar uma coisa Exatamente. também. Um filho é uma coisa tão séria. E pro resto da vida, que se é pra te ter... Pra tem um- jogar no mundo é melhor não abortar, ter, sabe? exatamente. Se tu não tá estruturado, se é pra passar fome, sofrer, pra te ficar largando por aí, né? Mas Então, é que, como diz a Bruna, isso aí, né, quando eu conto, quem tira é quem tem condições de ter. Porque Sim. aquele coitadinho lá que tem Tem um 10 filho. filhos, ele tem um filho. Isso. Tá? Ele Onde tem. come 3, come Come 4. quatro. Onde Nem come isso. 5, E come E claro, 6. eu, num caso, tipo assim, deu uma zebra de usar a camisinha, usar nananana, e não estou preparado pra ter filho, eu sou a favor. Agora, assim, eu não uso camisinha, eu não tomo anticoncepcional, Ai, engravidei. vou- meu filho daí tem segura um filho, a onda, sabe? né? Segura a onda. saber que eu Tô podia- namorando, tô Isso. sabendo. Aí vou É que tirar eu vou só dizer por para tirar. vocês, eu fico Daí de não, certa eu acho forma que esses casos e chocada casos. com o comportamento de alguns grupos de mulheres e homens, enfim, que diz o seguinte: a mulher tem o direito sobre o seu corpo, então quem tem que decidir isso é ela. Portanto, o aborto deve ser legalizado. Daí eu fico pensando o seguinte: de 2 em 2 meses, Tu vai tirar um. tu vai tirar um filho? É como a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é usada em casos
raros. Não é pra te usar todo dia. Não é 100%. Não é sabe? todos os dias Só que E seguidos. ela não é 100%. Só que as pessoas usam pílula do dia seguinte como se fosse Eu digo a pílula do outro dia. anticoncepcional, A pílula do dia sabe? seguinte, é. E não é. É Então, que assim, o aborto... amanhã sempre será o dia seguinte. Então, as pessoas estão usando pílula do dia seguinte como se fosse pílula anticoncepcional. Ou seja, as pessoas vão usar o aborto como se fosse uma pílula do dia seguinte. do dia Ou seguinte. seja, Transou, toma o Brasil pílula, não transou, pode toma- legalizar. Não, não Tem pode cultura. haver legalização e tem que ser consequente, tem que ter saber, controle. Não né? temos cultura E, não, e de certas principalmente, tu quer ter o filho, ou tu não quer ter o filho, tá numa estrutura. Eu tive o Augusto, quando eu fiz o exame e não tem nada, ó, esse filho é meu. E até hoje eu digo, antes mais um do que menos um. Sabe? verdade. Se tiver saudável e tu tá ali, vamos encarar, né? Eu acho que existem casos E e casos, casos. é. O problema todo é que os grupos que lutam pela legalização do aborto generalizam as É como questões. tudo no Brasil. Como se as mulheres têm o direito de Tirar quantos decidir filhos sobre o quiser. seu corpo. Tirar quantos se eu filhos quero ou quiser. não quero ter um filho. Mas já pensou Mas que a pessoa o pode tirar quantos filhos fato... quiser? Ai, que horror. Sim, mas o fato das mulheres terem o direito de decidirem sobre o seu corpo não dá a elas também a responsabilidade de decidirem sobre o seu Agora- corpo no seguinte sentido: eu preciso tomar pílula. Tu és uma Se inconsequente. eu tá vou... fazendo isso, é. Agora eu parei pra pensar que tu falou assim, não, vai tirar quantos filhos quiser, mas, né? Tipo assim, se for legal, a pessoa legalizado, e a pessoa, é ela que tá fazendo uma cirurgia, né? Em Mas outros aí países, Mas aí vem a pessoa questão de É. prevenir. A gente, né, tem que prevenir. Tu não vai ficar tirando um monte de filho, né? Vai ter que prevenir. Mas porque- aí vai de ti, Vai da de- tua cabeça, sabe? Daí tu vai começar a usar pílula. Ai, Tu será? não vai Será? entre pra cirurgia. Pra mim, quem é inconsequente é Quem é inconsequente. inconsequente é. É inconsequente. Gente, que assunto Aprender na denso. marra. Horrível, cara. Qual é a sua opinião sobre isso? Quer remediar, prevenir? A sua opinião é muito importante pra gente. A nossa fotinho sempre tá lá no Instagram. Aí você vai embaixo, coloca a sua opinião e contribua para a nossa festa de todo domingo à noite, com reprises durante a semana em horários alternativos. Semana que vem a gente volta. Quer sugerir uma pauta? Mesmo caminho. Beijo, tchau.